Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. E por que não voltar a falar você, fofoqueiro corporativo de plantão? Porque o que é fofoca se não uma boa história bem contada? Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o segundo episódio da terceira temporada do Era Uma Vez Podcast. Era Uma Vez Podcast que está mudando a forma de ser escrito. Agora o Uma virou o número 1. Então, Era Uma Vez Podcast, mas o Uma é o número 1. Então já aproveite, já curta, já compartilhe, manda pro pai, pra mãe, pro papagaio, manda pra todo mundo, porque esse episódio está incrível. Hoje, vamos falar com ele, que veio da Esquadrilha da Fumaça, e hoje trabalha na Embraer, a gigante brasileira que dominou os céus dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Seja muito bem-vindo, Marcos Lemos, meu querido amigo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, meu amigo Bruno. Uau! Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Que estamos aqui, que apesar dos pesares, tudo funcionou. Tudo certo. Inclusive, eu já vou adiantar. Eu cheguei atrasado e, infelizmente, em São Paulo não dá para usar desculpa de trânsito, né? Que essa aí já tá meio batida, né? No sábado não dá. Né? Tá tudo certo. A gente tá aqui bem acompanhado, tem Coca-Cola, tem comida, aqui, entendeu? Tô bem tratado tudo demais certo. aqui. Tá tudo certo. Eu não falei Coca-Cola para desdenhar a Pepsi. Pepsi, se quiser patrocinar a gente, Coca-Cola, se quiser patrocinar a gente, tá tudo certo. A gente vai com quem der dinheiro. Bom. Essa é a vida do palestrante, né, Marcos? Eu tenho até um caso da Coca, depois a gente conta. Maravilha. Então, Marcos, antes de começar, você vai estrear uma nova... Como eu posso dizer? Um novo ritual aqui no Era Uma Vez Podcast. Opa. Porque a gente sempre fez as coisas de certa maneira. Então, todo mundo que vinha aqui ganhava um presente. Mas aí a gente começou a ser copiado. Entendeu? Outros podcasts, outras empresas, outros lugares. Tem até uma blogueira famosa, que eu não vou dizer que é uma que faz cílios, que copiou e deu lá para os funcionários, sei lá para quem, a mesma coisa que a gente fazia aqui. Até com o mesmo fornecedor, porque foi a gente que indicou. Então, você vai inaugurar uma nova era. Opa! Eis aqui o seu presente. Rapaz! Do Era Uma Vez Podcast. Meu Deus, pode abrir agora? Deve abrir agora, porque nem eu vi. Nem você viu? Nem eu vi. Era uma vez, figurinha. Você vê que o negócio é profissa, né? Não, peraí, galera. Isso aqui eu não tava esperando, não. Deixa eu lá de cá, vamos ver. Que legal. Pô, Olha isso. Não. Pô. Aí o cara vê assim, eu mando, pô, obrigado, cara. Eu mando essa foto aqui para divulgação de palestra, a pessoa tem uma decepção quando me vê no palco. Pô, o cara todo sem barba, piloto, né? Piloto. É força aérea, né? Você não pode usar barba, né? Não. Então. Inclusive, por isso que eu deixo a barba hoje, que Deus me livre. Fazer a barba todo dia e passou. Pô, obrigado. Valeu, Caião. Deixa aí com o Caio, então, enquanto isso, o seu presente. É o Caio mesmo. Esse é o Caio de verdade, já fique tranquilo. Obrigado. Bom, Marcos, vamos lá então. Primeiro de tudo, você tem uma trajetória profissional diferente. Então você passou pela Força Aérea, hoje você está na Embraer. Mas como que começou essa carreira? Eu gosto de fazer aquela pergunta do Globo Repórter. De onde você veio, o que você come, o que você faz? Essa é a pergunta inicial. O que faz, o que come, onde dorme, né? Legal. Cara, acho que começou pela paixão de muitas crianças de olhar para cima e ver o avião e dar tchauzinho, né? Eu com 40 anos eu faço isso até hoje, eu ensino a minha filha a dar tchauzinho. Nasceu muito pela paixão, mas uma coisa curiosa, Bruno, eu me lembro, olha só como é que quando a gente é criança, o que a gente fala com uma criança é muito forte, né? E eu tô falando eu criança, 4, 5 anos. Eu me lembro de falar que eu queria ser piloto, e quando eu crescesse, né? O que você quer ser quando crescer? Eu falo, quero ser piloto. E eu me lembro muito bem, graças a Deus eu não me lembro quem foi, senão eu guardaria ranço até hoje, que essa pessoa desdenhou e riu. Ser piloto, isso não é pra você, isso é só pra não sei quem. E isso impactou muito a minha infância, a ponto de eu realmente desistir desse sonho. Tal. Aí vem Esquadrilha da Fumaça. E a Esquadrilha da Fumaça é maravilhosa, porque ela é mágica. Eu falo que voar é mágico, avião é mágico, Esquadrilha da Fumaça é mágico, porque aquilo é irreal. E eu assisti a uma demonstração deles, depois de muitos anos, e aquela faísca reacendeu. Eu falei, pô, eu queria esse negócio, sabe? Por que eu desisti? Beleza, eu já não tenho mais idade, talvez, de começar do zero, ser piloto, uma carreira para isso. Mas eu vi que eu tinha maneiras de ingressar na Força Aérea Brasileira. Bruno, pra você ter ideia, na época eu fazia agronomia. Era para eu ser engenheiro agronômico. E eu tranquei a matrícula. Falei, cara, não era isso que eu queria. Tranquei a matrícula. Inclusive, na semana seguinte que eu tranquei a matrícula,
Globo Repórter, as profissões do futuro, agronomia. Acabei de largar a melhor universidade do país, mas beleza. Persegui a carreira de comunicação, que era uma coisa que eu já gostava, porque eu já sabia, eu pesquisei, que eu poderia prestar concurso público para a área de comunicação dentro das Forças Armadas, especificamente Esquadrilha Força Aérea, que é o que eu iria. E assim aconteceu. Fiz concurso, ingressei. Há um processo de seleção interno dentro da Força Aérea para ingressar na Esquadrilha da Fumaça, e assim eu dei início à minha jornada com a aviação, não como piloto, mas como na Força Aérea, como oficial de comunicação social, que honestamente eu voei muito. Não fui piloto, mas eu voei de todas as formas possíveis, de cabeça para baixo. Passei de cabeça para baixo em cima do Cristo Redentor, passei pelas Cataratas do Iguaçu, Lençóis Maranhenses, o que você imaginar que a aviação pode proporcionar. Voei com rampa de carga aberta várias vezes, só preso por uma cordinha, às vezes não preso pela cordinha sem saber, mas tudo bem, minha mãe não está vendo. E eu sou muito grato à aviação. E depois, uma tendência natural, né? Eu queria continuar na aviação, eu tinha uma boa experiência com a aviação, fiz inclusive um mestrado em ciências aeroespaciais, falei, cara, eu quero aplicar nisso. E por isso eu tentei e ingressei na Embraer, que é uma empresa privada, é bom lembrar. Até 94 era uma empresa estatal, apesar de ter capital aberto, ela era uma empresa estatal, e eu ingressei lá e continuo na área de comunicação, uma empresa maravilhosa. Maravilha. Então vamos explorar alguns pontos aí. Então você fez um concurso público para entrar na Força Aérea. Isso. Imagino que aí já seja um concurso não tão fácil de passar. É uma concorrência bonitinha. Eu tinha vergonha de falar isso, Bruno, mas eu tentei 5 vezes. No início eu tinha vergonha. Eu falei, pô, o cara é burro, não passa. Depois eu falei, não, peraí. Claro, outras pessoas também têm dificuldade de passar no concurso, e eu uso hoje como exemplo, como uma persistência. Cara, seja persistente. Você quer um negócio? Persista. Primeira, segunda, quinta vez. E não foram 5 anos, foram 7 anos, né? Porque teve ano que não abriu a minha vaga. E as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Se eu não tivesse passado na quinta, eu não teria ingressado na Esquadrilha da Fumaça, por questões internas, de vagas e remanejamento de vagas. Se eu tivesse passado na primeira ou na quarta, eu não teria entrado na Esquadrilha da Fumaça. Então, foi no tempo certo. Que legal. Certo. Então, entrou na quinta vez, maravilha. E aí você entrou na Força Aérea, foi trabalhar com o quê? Primeiro eu ingressei na Academia da Força Aérea, que é a instituição de ensino superior da FAB, que tem os cadetes, né? Então, é onde a FAB forma os pilotos, outras áreas de oficialato, como infantaria e intendência. E ali a gente começa a trabalhar com sonho. A nossa comunicação lá era muito voltada para o sonho, porque muitos jovens, no Brasil isso é muito forte, né? Muitos jovens sonham com aviação, em ser militar, em fazer isso. Então, a gente trabalhava muito esse aspecto de divulgação, promoção, aí todas as ferramentas, desde assessoria de imprensa a mídias sociais, a eventos, tudo que a comunicação tem no seu mix possível ali, a gente usava para a Academia da Força Aérea. E aí depois eu passei num processo interno da Força Aérea, muito em decorrência da experiência, do que eu consegui fazer na academia, eu fui selecionado para a Esquadrilha da Fumaça. Lá eu fazia funções parecidas, só que uma abrangência um pouco maior e mais intensa, né? Porque a Esquadrilha da Fumaça é super demandada. Saiu até recentemente Caldeirão do Hulk. Nem mais é Caldeirão do Hulk, né? Esqueci. Acho que Caldeirão... É Caldeirão de alguém. Que o Hulk agora é Domingão. Domingão, né? Do Hulk, não lembro. Enfim, é esse tipo de demanda, assim, grandes demandas nacionais ao jornal local. Então, a batida lá é muito intensa, muito intensa. Legal. Então, você entrou como oficial de comunicação. Oficial de comunicação. O que faz um oficial de comunicação? O oficial de comunicação, ele tem o papel de projetar a imagem daquela instituição. Projetar e defender. É até um cunhão que a gente... Né, era um jargão muito usado lá. Então, eu vou projetar a Força Aérea, o meu esquadrão, de todas as formas que eu tenho acesso. Por meio de assessoria de imprensa, por meio da realização de eventos, por meio de promoção, por meio de parcerias, por meio de mídias sociais. Ou seja, eu cuidava da marca Esquadrilha da Fumaça, não só eu, é claro, né, é um time, mas eu cuidava da marca Esquadrilha da Fumaça e em prezar pela boa reputação daquela organização no Brasil todo. E se tivesse uma crise, eu fazia parte do time ali que tinha que resolver aquilo. Mas cuidar da reputação e
tinha a comunicação operacional que a gente fala, né? Porque daí você imagina, a rotina na Esquadrilha de Fumaça é feriado, final de semana, a gente viaja para demonstrar, né? Então, assim, a rotina é trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo você embarca e vai para algum canto do Brasil fazer demonstrações, e feriados também. Então, daí é a comunicação operacional, em loco, né? Ali é a pauleira, ali você está realmente executando o trabalho de comunicação, é fazer matéria, mídia social, relacionar com o público, autoridades que estão presentes, é acordar às 5 horas da manhã para participar do Bom Dia São Paulo, Bom Dia Manaus, Bom Dia Recife, Bom Dia qualquer cidade. Fiz muito isso de acordar cedo para fazer o Bom Dia local. Então, ali o papel da comunicação nessas demonstrações era de ampliar o impacto, né? A demonstração era local, mas eu quero atingir o máximo do público possível com a minha mensagem da Esquadrilha da Fumaça. E por que você voava de ponta cabeça? Cara, que coisa maravilhosa. Porque primeiro você trabalha numa instituição que tem avião. Ô, Bruno, não tem coisa melhor do que um cara, um piloto, chegar, ô, vamos fazer um voozinho? Como assim, quem não quer nada? Assim, é rotina. Ô, tô indo voar, o avião tá vazio, você quer ir? Isso era muito comum. Então, muitas vezes a gente voava realmente por lazer, assim, por... Vamos voar, tem que voar, vou voar. Não, o piloto, ele teria que voar para realizar um treinamento, que é da rotina dele, mas às vezes ele pegava um avião biplace, que a gente fala, né? Um avião com 2 lugares, 2 assentos. O assento de trás ficava vazio, então a gente chamava de voo de saco. O saco de batata. Ou seja, não mexe em nada, não faz nada, você só é um peso que vai ficar no avião. Só que, como, né, eu já tinha uma habilidade anterior e gostava e tinha um hobby de fotografia, dentro da Esquadrilha de Fumaça eu aproveitava e fazia muitas fotos. Então, nesses voos, eu sempre aproveitava para fotografar. Eram imagens que acabavam sendo usadas institucionalmente, ou imagens oficiais, vamos assim dizer. E, em função disso, eu realizei muitas missões para fotografar. E uma delas foi essa que eu falei do Cristo Redentor, que a gente estava fazendo uma passagem pelo Rio, na pandemia, inclusive. E uma das fotos, a gente precisou voar em cima do Cristo de cabeça para baixo, para pegar o Cristo de cima para baixo e o esquadrão ali. E o medo? O Bruno, isso é interessante, cara. O nível de confiança que é trabalhado ali dentro é tão grande, a coesão do time é tão forte que eu não tinha. Porque eu tinha certeza que o piloto era muito bom e eu tinha certeza que os mecânicos que cuidavam da aeronave eram muito bons também. O sentimento de segurança era muito grande, muito grande. E é curioso que, assim, talvez... Eu não tenho medo de altura, mas, claro, também se eu ficar num alpendre ali, num prédio de 30 andares, eu vou sentir alguma coisinha. Um medinho, eu vou sentir, né? Tô tranquilo, galera. Mas eu sinto mais medo ali do que fazendo acrobacia com a Esquadrilha da Fumaça. Muito mais. Que ali eu sinto que eu tô seguro. Aqui, num prédio, você tá... Você não conhece o engenheiro? Não conheço o engenheiro. Qual foi a... Você falou de voar de ponta cabeça ali no Cristo, que já é diferente o suficiente. Mas qual foi a missão mais diferente, mais inusitada que você teve que fazer junto com a Esquadrilha da Fumaça? Ô, Bruno, missão de tudo quanto é jeito. Eu vou te falar não necessariamente a mais inusitada, mas a que eu mais gostava de fazer, que eram as fotografias que a gente chamava foto de rampa. De novo, eu tô falando de fotografia, tá? E fotografia não era o meu trabalho. Mas, de novo, viram ali, o menino é bom na foto, vamos botar ele para fotografar também. Então, o que é a foto de rampa? Vamos fazer fotos oficiais, né? Para divulgação, pôster, o que for, revista, enfim. E então isso acontecia quando voávamos em marcos geográficos turísticos importantes do Brasil, que faz mais sentido, por exemplo, Cristo Redentor. Então, só que nesse dia em especial, a Força Aérea tem excelentes fotógrafos e os de carreira, fotógrafos de ofício, e eu não me lembro o motivo, eles não puderam estar na missão. Eles falam assim, Marcos, você pode fazer? O Lemos, né? Você pode fazer? Eu falei, posso, mas eu nunca fiz isso na minha vida. E é uma coisa extremamente técnica, porque você imagina, você está alto, é vento, é bateção, é difícil, é turbulência e você está lá. Então consiste em você voa num avião de carga, um Hércules, uma coisa assim, nesse caso é um avião que se chama Amazonas. Ele parece um Hércules, só que menor. Abre-se aquela porta traseira, né, de rampa, por onde entra ou sai carga quando está no chão. No caso, abre-se a porta traseira e eu realmente fico ali na ponta, com o pezinho para fora, voando e amarrado. E ali a Esquadrilha da Fumaça se posiciona a poucos metros do avião e ali a gente tem várias combinações por rádio e visuais, solta fumaça, vira para direita e esquerda.
E então esse dia, essa primeira vez em específico, eu me lembro que a gente estava em Manaus. E nesse dia, bom, era Manaus e a gente tinha um dia de folga. A gente já estava viajando há 30 dias, então, pô, galera, amanhã é dia de folga. E o pessoal foi passear. Pô, foi ver boto cor-de-rosa, foi no Encontro das Águas, fez um monte de coisa e eu tava doente. Porque é normal, você viaja muito tempo fora, você vai comer alguma coisa que vai estragar o intestino. Fiquei doente, não fui, pô, fiquei chateado, que, cara, Manaus não é um lugar que você consegue ir todo dia, é longe, né, do nosso eixo aqui, São Paulo, Sudeste. Só que daí eu fui presenteado que no dia seguinte eu passei pelo Encontro das Águas fazendo isso que eu falei. Eu não tive a oportunidade de embarcado e no Encontro das Águas, mas voando eu tive uma visão privilegiada que ninguém mais, ou poucas pessoas têm, de ver o Encontro das Águas por cima e fotografando a Esquadrilha da Fumaça. Então isso foi a minha primeira missão de fotografia aérea e que me marcou muito pela oportunidade, pelo presente que me foi dado. Mas era super emocionante fazer isso. Eu me lembro que esse voo, eu estava usando um abafador. É lógico, eu lembro que você está voando, né? Então, barulho, vento. Eu estava usando um abafador, estava me incomodando. Eu tirei e eu tive um barotrauma e fiquei surdo por 2 dias. Porque eu preferi realizar a missão, eu preferi a foto e deixa esse abafador para lá. Depois eu vejo, depois eu me resolvo com meus ouvidos aqui, mas as fotos saíram. As fotos saíram, porque é uma pressão, você imagina, você tem um esquadrão da Força Aérea, você tem dezenas de militares que estão olhando para você, que é a única pessoa que está ali para realizar aquela missão, ó, precisamos fazer essas fotografias. E a missão da Força Aérea é essa, é divulgar, né? O papel dela é ser esse elo entre público e Força Aérea como um todo, então era uma missão importante pra gente. Cara, que legal. E você falou que às vezes preso, às vezes não. Não vou explorar o às vezes não, mas... Não, prende sempre, é só uma vez, só que aconteceu de, opa, não tava você anda no desfiladeiro, olha só como é fácil, você chega lá, tava solto. Mas como que é essa preparação? Então, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, vamos para Manaus, tá bom. Como que aviões é ótimo, hein? Como que esses aviões vão para Manaus? Eles vão voando, imagino? Vão voando? Vão voando mesmo. Lógico, o time que vai numa missão mais longa, assim, que você vai ficar muitos dias fora, geralmente vão 30 militares. Desde médico, vai um médico do esquadrão, inclusive ele que olhou meu ouvido depois ali. Desde médico, os mecânicos, obviamente, e equipe de comunicação. Às vezes vai 1 ou 2 oficiais de comunicação. Às vezes vai só 1. A aeronave fica no aeroporto local mesmo? Não, então, exatamente. Aí os aviões da Esquadrilha de Fumaça, que todo mundo conhece, os coloridos, eles vão voando mesmo. O time de apoio, geralmente tem uma aeronave de apoio que vai junto. Pertence à Força Aérea, não necessariamente à Esquadrilha de Fumaça, aí o esquadrão que tem disponibilidade oferece o seu avião e leva a gente. Só que o que acontece? O A-29, falando do avião atual, tá? Atual já há 10 anos no time. O atual avião, o Super Tucano, ele é um avião de caça. Apesar de ser turbohélice, né, o pessoal confunde, a designação dele, a função dele é ser um avião de caça, de interceptação, de ataque ao solo. A característica desses aviões é que o tanque de combustível é pequeno. Ele voa mais localmente, ele não é um avião para grandes deslocamentos. Então, quando você tem um deslocamento mais longo, como esse, você tem que fazer paradas no caminho para abastecer. Né? Então, daqui para Manaus, cara, você vai parar... nem me lembro. Vamos supor, você vai parar em BH, depois você vai para Anápolis, vai pousar em Anápolis, depois você vai parar em outra cidade no meio do caminho ali. Então, de São Paulo até Manaus, você vai fazer pelo menos umas 2 paradas para abastecimento. Acho que 2. Legal. Então aí esses aviões vão voando. Alguém vai acompanhar depois de avião de carreira, não? Não. Vai com a Força Aérea. Beleza. E, assim, imagino que os pilotos têm todo o preparo e treina e faz assim, faz assado. E qual que era o seu treinamento para fazer o que você faz? Você voava com eles, treinava, se pendurava para ver como é que era para treinar ou cara e coragem? Não, a gente tinha um treinamento básico de uso do assento, porque o assento é ejetável. Então, legal. Você realmente está sentado ali sob foguetes explosivos. O assento é ejetável, então no caso de uma emergência, se, por exemplo, o piloto da aeronave comandar a ejeção, você tem que ejetar, então tem todo um procedimento correto para você não se machucar ou mitigar ferimentos, né? Porque é uma pancada, se não me engano, posso estar errado aqui, mas pensa assim, que numa fração de segundo você está recebendo 16 G de carga. Você multiplica o seu peso por 16, né? Imagina isso na sua coluna. Né? A minha coluna não aguenta o meu peso já, imagina vezes 16, cara, tranquilo. Então, assim, você tem maneiras ali de
mitigar um pouquinho essa carga aí, postura. Então a gente tem um treinamento disso. Fora isso, é o treinamento militar. Inspeções de saúde, claro. Inspeções de saúde, você tem que estar de acordo ali com as inspeções, etc., para permitir que você faça aquele voo. E fora isso, são treinamentos da rotina militar mesmo, não, nada do voo em específico. E aí, toda essa experiência, a gente vai chegar já já na Embraer, mas toda essa experiência você leva para os palcos, sim, como palestrante. Como eu era oficial de comunicação, eu geralmente, nas demonstrações, eu estava sempre no solo. Eu recebia o público, eu que conversava com o público, porque o piloto estava lá voando e eu estava ali fazendo meu trabalho. E era extremamente comum, Bruno, extremamente comum a pessoa chegar, cara, eu quero isso para minha empresa. Falava assim, desse jeito. Porque a pessoa percebe ali no voo, sem usar nenhuma palavra, ele percebe aquela coesão, trabalho em equipe, perfeccionismo, sincronia, é uma atividade de risco. Então, sem entender muito o porquê, a pessoa fala assim, eu quero isso para minha empresa, como que faz? E por conta disso, eu comecei a observar isso. O que a Esquadrilha da Fumaça tem que chama tanta atenção das pessoas? Muitos anos no time, fui compilando até que eu escrevi o livro que se chama O Jeito Esquadrilha da Fumaça, que eu compilei o que da cultura organizacional da Esquadrilha da Fumaça ser como ela é. Então, aspectos de liderança, aspectos de trabalho em equipe, aspectos de como ela trabalha a reputação, treinamento e por aí vai. Esse vídeo, eu gosto de passar ele justamente porque eu trago para o palco, assim, como isso que acontece com a Esquadrilha da Fumaça não é porque é só um esquadrão militar que é possível para uma organização. Uma empresa privada também pode ter isso. As pessoas... Quantas empresas que a gente não admira e defende a marca com unhas e dentes, e é uma empresa privada. E então, a Esquadrilha da Fumaça é um CNPJ, como qualquer outro. O seu negócio é outro, o seu negócio é voar, e é militar, mas é um CNPJ formado por pessoas. Então, o que eu aplico lá, muitas coisas são aplicáveis em outras organizações. E por conta do livro, as palestras começaram a surgir, os pedidos de palestras começaram a surgir. A gente lidava muito com o público, então esse aspecto de como lidar com o público, etc., tudo foi trazido para o livro, tudo foi trazido para o palco também, tudo foi levado para o palco. Que legal. Tem acho que é um TEDx do Simon Sinek, que ele fala sobre os Navy SEALs, né, que é o esquadrão de elite dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana, e ele fala muito sobre confiança. E aí, para você trabalhar, né, com o exército, com a Força Aérea, imagino que qualquer país, tem que haver confiança entre os membros, é aquilo que você falou sobre a sua confiança nos pilotos que estavam com você. E aí, o Simon Sinek mostra alguns dados sobre confiança e como é importante no seu trabalho, no dia a dia, inclusive países onde há alta confiança, a burocracia é muito menor, a economia roda melhor, porque hoje a gente vive numa sociedade de alta desconfiança, né? Então, tá assinado aqui, não. Autentica essa assinatura em cartório, porque vai que você não é você. Né? Não, agora tem assinatura digital. Mas não é assim também. Tem que assinar com o Gov. Ou tem que assinar com autenticação de GPS e com seu e-mail logado para saber que você é você. Então, criam-se processos para que haja confiança. Não se confia nas pessoas, se confia nos processos que são feitos e tudo mais. No processo que é na pessoa. E tem uma frase que ele usa, que o Simon Sinek disse que aprendeu com os Navy SEALs, que é algo como I trust you with my wallet and my life, but not with my wife. Ou seja, eu confio minha vida e a minha carteira a você, mas não a minha esposa. De fato, a questão de confiança. Como que você trabalhava isso na Esquadrilha da Fumaça? Ou como trabalhavam isso com você? E como que você faz esse paralelo com o mundo corporativo hoje? Tá. A Esquadrilha da Fumaça, ela hoje, né, tem 74 anos. Então é uma cultura já que perdura já há mais de 7 décadas e ela vem se fortalecendo. Teve um evento que... Todo aniversário de empresa, e não é diferente na Esquadrilha da Fumaça, no aniversário você faz um churrasquinho. Vamos lá, vamos fazer um churrasquinho aqui. No caso, a gente estava comemorando 68 anos.
Só que é por tradição, e daqui vem o que eu quero falar de confiança, convidar ex-integrantes. Hoje eu sou convidado para os eventos da Esquadrilha Fumaça, porque eu sou um ex-integrante. E sentou à mesa comigo, mesinha de plástico, de boteco, tá? A gente montou, improvisou churrasqueira debaixo do hangar ali, da Garete. Um senhor, Brigadeiro Américo Soares Filho. E ele sentou comigo, batendo papo, falou: Lemos, lembrando que a gente estava com 68 anos. Lemos, eu organizei o churrasco de 16 anos. Aquilo me deu um choque, porque numa organização que estava comemorando 68 anos, entre eu e ele tinha um gap de 52, né? E aquilo ali para mim foi incrível de mostrar assim, cara, mas mesmo assim a gente usa o mesmo uniforme. Ele é da reserva, claro, mas figurativamente a gente usa o mesmo uniforme. Carregava a mesma bolacha o distintivo ali do esquadrão, o logo, e compartilhavam dos mesmos valores e as mesmas histórias. Então, quando você tem essa valorização da história, dos ex-integrantes, você começa a criar senso de pertencimento muito forte. Você automaticamente entra na cultura daquele time e você se sente muito próximo de todos que estão ali. E essa proximidade gera confiança, porque você tem a certeza de que a cultura ela é compartilhada por todos. Claro, as pessoas têm seus valores pessoais, né? Ninguém é robô, mas no todo, no time, há uma hegemonia em como a cultura é tratada. Inclusive, quando eu entrei para o time, depois eu posso até contar como foi, mas fato é, na aviação, por algum motivo, que eu não sei explicar qual é, eu tenho uma relação muito forte com uísque. Tá? Não estou incentivando bebida, não. Mas tem essas coisas, tradição. Sei lá, na Fórmula 1 não tem o champanhe, na aviação tem o uísque. E na Esquadrilha de Fumaça não é diferente. Então, quando você quer comemorar algo com o time, qualquer bobagem que seja, cara, eu Whisky. arranquei um dente, sabe? Não precisei, não tá doendo, sei lá, uísque, júbilo, né? Então, assim que eu fui no Parabéns, Max, você é do time, bem-vindo à família. A primeira coisa que me perguntaram foi: você trouxe o uísque? Falei, como assim, cara? Eu acabei de descer do avião, né? Aquela pergunta não fez sentido para mim. Mas o que eles queriam dizer ali? Ali eu já estava sendo incorporado à cultura do time. E arrumaram o uísque mesmo. O cara me emprestou uma garrafa. Vou no aniversário, tinha aqui. Amanhã você me traz de volta. E ali eu abri uma garrafa de uísque para 70 pessoas dividirem no copinho, tipo, um copinho plástico, sabe? Coloca isso aqui de uísque para cada um. Mas ali você compartilha aquele momento com todos. Então, esse aspecto de compartilhar, de colocar a sua vida na mão do outro, porque não é exagero um piloto dizer que um piloto faz isso, ou que um mecânico ele tem uma confiança tão plena, ou perdão, o piloto tem uma confiança tão plena no mecânico da aeronave que o único lugar do mundo, Bruno, que você vai ver o piloto pegar o equipamento dele de voo e entrar na aeronave vai ser na Esquadrilha de Fumaça. Em qualquer outro esquadrão, empresa aérea, o que for, a primeira coisa que o piloto faz, ou a última coisa que o piloto faz antes de ingressar na aeronave é uma inspeção externa. Ele realmente vai dar um 360 no avião e vai fazer uma inspeção, porque às vezes uma coisa está fora do lugar, um item de segurança que não foi retirado, qualquer coisa, e ali eles podem realmente encontrar algum problema. Na Esquadrilha de Fumaça, essa confiança é tão grande que o piloto ele confia a vida dele, porque ele vai voar baixo, rápido e fazendo acrobacia, que o mecânico ele fez tudo. Então essa relação é muito próxima. Trago isso para o palco. Eu trago através de exemplos e ilustrações. Não tem como a confiança e o respeito são construídos. Não é uma governança. Você tem que dar as condições para que isso exista. E o meu entendimento é que para que essas condições existam, elas partem da cultura. Não vai ser um memorando, um e-mail do CEO falando, pessoal, a partir de hoje vocês têm que confiar no outro, porque não dá. É absurdo. Mas se eu fomentar e der espaço para a confiança, isso vai acontecer. Por que permite esse espaço para fofoca, por exemplo? Por que se permite espaço para rixas internas? Equipe de venda e equipe técnica estão sempre brigando. O time de venda vende uma coisa, a equipe técnica entrega outra. Se isso acontece, é porque está sendo fomentado ou permitido. Então, a construção e a confiança são construídas, e dentro da Esquadrilha de Fumaça, eu acredito e vivi isso para provar que ela existe. Então, eu trago esses exemplos para o palco para a pessoa ter um insight. Não um treinamento, é uma palestra. E ali ela tem um insight, falei, cara, dá para trazer isso para minha organização. E a gente vê, e como você muito bem fala, né, gente feliz dá lucro e não enche o saco, isso se resulta lá na frente. A cultura, ela vai impactar no lucro da empresa. Porque daí, se você tem uma cultura redonda, boa de se viver, eu gosto de trabalhar aqui,
Você tem um time mais bem coeso, um pessoal que gosta de trabalhar lá, isso vai resultar num produto, numa entrega melhor, que vai resultar numa venda melhor, que vai resultar numa reputação, numa marca mais forte, e por aí vai. Até você ter uma boa experiência com aquela empresa, porque lá atrás a cultura foi bem trabalhada. Fomentou isso, né? Então, deixa eu te colocar contra a parede, então. Se o problema é criar uma cultura, eu defendo o seguinte: cultura sempre há. Que pode ser uma cultura horrível. Perfeito. Pode ser uma cultura bosta. Né? E uma cultura dentro de uma empresa se forma assim como se formou um dia a cultura do estado de São Paulo, do Amazonas, do Pará, enfim, e há influências externas a essa cultura. Se você tivesse que aconselhar o CEO de uma nova empresa, está surgindo hoje, acabou de fechar as contratações hoje, segunda-feira a galera começa a trabalhar. A pergunta é: como que eu crio uma cultura de confiança, uma cultura de alta performance, uma cultura que faça com que as pessoas queiram trabalhar ali? O que esse CEO tem que fazer? Qual que é a primeira coisa? Qual que é a segunda? Qual que é o passo a passo? Olha, eu nunca tive essa experiência, mas se surgiu, o All Business está me perguntando, aqui tu passando por uma grande exposição, eu vou falar o seguinte, primeira coisa que você vai definir são os seus valores, enquanto empresa. Defina os valores. Não é colocar bonitinho na parede, defina e siga-os de fato. Porque a partir dos seus valores, você, primeiro, vai contratar pessoas que se alinham com o valor. Você não pode contratar uma pessoa que... Você não vai transformar aquela pessoa. Ela pode se adequar, mas ela não vai ser transformada porque ela ingressou na sua empresa. Ela continua tendo a vida dela. Então, a primeira coisa que eu falaria seria: defina os valores e viva pelos valores. E contrate pessoas em cima desses valores, porque aí você vai fomentar a cultura que você quer. Inclusive, pegando aqui o exemplo da Esquadrilha da Fumaça, a seleção de pessoal, ou a seleção de novos integrantes, onde mais pega não é na habilidade técnica, o cara é bom piloto, o cara é o Top Gun, é o Maverick. Esquece. Quando recebe, falando aqui da seleção, como é feito a seleção de piloto, né? Eu posso falar rapidinho aqui. Depois de seguir alguns critérios, né? Você tem que ter tantas horas de voo, papapá. A Esquadrilha de Fumaça recebe os currículos de pilotos e, convenhamos, Bruno, os pilotos tecnicamente são empatados, porque são muito bons. É um motivo nosso de orgulho. A Força Aérea tem excelentes pilotos. Mas se todos são, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas na média, todos muito bons. Então, se são todos muito bons, como que eu vou diferenciar um do outro? Os valores. Como que esse cara trabalha em equipe? Como que ele lida com o público? Porque ele vai ser assediado. Como que ele lida com a crítica? Como que ele lida com o erro? Eu vou passar 30 dias viajando com esse cara, dividindo um quarto com ele. Aguenta? Um cara chato demais. Aí entra até em questões mais pessoais. Como que ele é com a família? Porque se ele não tem uma boa relação dentro de casa, com o cônjuge, com filhos, ele pode trazer isso para cá. E aqui a gente está falando de segurança. Talvez um estresse em casa pode resultar até mesmo um acidente aqui, porque a pessoa vem de cabeça cheia, etc. Então, os valores é o que... é os soft skills, né? Como que essa pessoa lida para além da técnica é que realmente transforma a cultura. E como a Esquadrilha de Fumaça preza muito por isso, eu digo hoje, se um CEO me perguntar, começa escrevendo quais são os seus valores e o que você procura nas pessoas. Aí você fomenta a cultura. Mas eu já tenho uma empresa. Cara, comece a ser o exemplo. Seja o exemplo da cultura que você quer. Se você quer uma empresa que tem um espírito colaborativo, não comece você tendo uma sala isolada na sua empresa e uma cadeira mais alta que as outras. Que os pequenos símbolos falam, né? Então, na minha cadeira de reunião, o meu encosto é aqui no alto, a cadeira de presidente. E todos os outros são pequenos gestos. O meu estacionamento é especial, é separado. Então, até a arquitetura do ambiente, ela impacta em como a cultura e como o ambiente vai ser percebido. Isso eu estou falando assim, porque eu quero um ambiente colaborativo. Então, comece a dar os exemplos, como o CEO deu os exemplos. Acho que seria essa a resposta. Eu acho que ele teria sucesso se respondesse, se partisse por aí. Isso é um comentário, né? O pessoal sempre fala, o Maverick, Top Gun na Esquadrilha de Fumaça. Ele nunca seria. Excelente piloto, totalmente indisciplinado. Então, só para fazer essa diferença entre qualidade técnica e qualidade de valores. E, olha, essa é uma pergunta que não estava no meu escopo fazer. O que ele
se ele estaria na Escolha da Fumaça ou não, né? Esse tipo de comportamento coloca a vida dos outros em risco. No filme é bonitinho, né? A vida lá é bonito, mas você tem público, você tem outros aviões, você tem muita gente, você pode causar um acidente. E isso é muito legal. E ver como que você consegue aplicar isso dentro de uma empresa, eu arrisco dizer que existe muito mais sintonia para a aplicação disso numa empresa do que talvez as pessoas falam tanto e tanto de Disney, que é legal, eu gosto, eu adoro, comecei falando sobre Disney, a Disney é incrível, a Disney tem exemplos maravilhosos, mas cara, acho que o jeito Esquadrilha da Fumaça devia ser mais observado e mais levado, e eu sei que essa é a sua missão agora. Agora, falando da sua carreira de palestrante, antes de começar a palestrar, você saiu da Escolha da Fumaça e foi para a Embraer, certo? Isso. Como foi essa transição? Qual foi esse momento de carreira? Foi cansei de viajar de ponta cabeça? Qual foi o rolê? Não, então só voltando a uma explicação. Apesar de ser concursado, a Força Aérea ela tem formas de ingresso em que o concursado ele fica por 8 anos. Então, por isso que eu saí. Tá? Então, não é vitalício. Não é vitalício. Inclusive, até uma curiosidade, né? Dos oficiais da Força Aérea, que são mais ou menos 9 mil, mais da metade são nesse formato, de 8 anos. Mudou o processo, hoje não é mais concurso público, se alguém tiver interesse, tem outras formas de ingresso, mas quando eu fiz era concurso público normal, prova de conhecimento, só que sendo militar, daí tinha ali também teste físico, de saúde, condicionamento, psicológico, etc. É um processo bem extenso. Entendi, Marcos, que eu não passaria, eu entendi. Isso você quer dizer. Não, passaria, entendi. Cara. Eu perdi 15 quilos para fazer o teste. Só me falta perder os 15 quilos. Né? Cara, é outra história, mas eu li errado o edital e eu confundi as datas. Quando eu vi que eu tinha que perder 15 quilos, faltava 1 mês e meio. Outra história. Mas não, pera. Outra história não. Outra história não. Esse podcast se chama Era Uma Vez Podcast. Vamos. Eu repito a pergunta depois. Me conta essa história. Ô Bruno, eu acho que porque eu já estava fazendo pela quinta vez, acho que eu não tinha aquela confiança de que eu ia passar. Então o edital daquela lida assim, vou fazer. Quando é a prova? Tava preocupado com a prova de conhecimento, que é mais difícil. E aí você passou? Aí passei. Só que daí são outras 2 etapas subsequentes, que uma é de teste físico, que você vai correr, fazer flexão, abdominal, é militar, então tem isso. E a outra é o teste de saúde, que vai te pesar, ver pressão, vai esqueci o nome aqui, enfim, vai te virar do avesso para ver se você está bem de saúde. Eu inverti a ordem dos 2, então na verdade eu achei que primeiro era o teste físico, depois de saúde. Tem mais tempo para emagrecer. Não. Primeiro é o teste de saúde, que você tem que estar em forma. Para depois fazer o físico. Para depois fazer o físico. Senão você nem pula de etapa. Avança a etapa. E quando eu me toquei disso, faltava 1 mês e meio. E eu estava 13 quilos acima do peso. Cara, aí determinação, boa vontade, muita vontade. Haja academia, fechar a boca. Haja academia, correr e shake. Aqui vai um jabá da Herbalife. Isso, Herbalife. Coca-Cola e Herbalife aqui, ó. Não, aí você não pode Pepsi, essa, né? Tem que pegar zero. Tem que ser a zero, senão não vai. Só que assim, eu falei 15 quilos, que no dia de pesar eu consegui 15 quilos. Então eu dobrei a meta, sabe? Cheguei lá e perdi um pouquinho a mais. Você deixou quicando a piada, eu não vou fazer, porque estamos em ano eleitoral. Ixi. Mas isso, dobra a meta. Então, beleza. Então, aí você deu 8 anos, você saiu, aí você se viu. Eu até esqueci a pergunta. Fora. Falando de como foi. Isso, mas aí tudo bem, eu repito. Tá. Você acabou 8 anos, pé na bunda, né? Você entrou com a bunda, a Força Aérea entrou com o pé, maravilhoso. E aí tô fora. E agora? Como que você foi parar na Embraer? Eu sigo hoje como da reserva, que não serve para nada. Mas é bonito de falar. É bonito. Eu tenho uma carteirinha de identidade. Isso é legal, pô. Isso é legal. É legal. Eu usei uma vez na vida, eu acho. Dá pra pagar meia, não dá? No circo eu pude usar, porque dava meia entrada pra militar. Eu sou militar, vem comigo. Eu até perdi 15 quilos. Via de regra, eu sou. E uma vez eu fui no Forte de Copacabana com a minha esposa, não precisei pagar nem pegar fila, entrei direto. Que maravilhoso. Cara, valeu. Bom, a Embraer é uma empresa privada, então passei por um processo de seleção como qualquer empresa. Só que a Esquadrilha... mas eu tenho certeza que a hora que o amigão pega lá o currículo,
ex-Esquadrilha da Fumaça tem um pezinho legal. Eu acredito, posso acreditar que ajuda, sim, porque a gente já tinha muitos trabalhos juntos. Então, assim, a Esquadrilha da Fumaça, ela fomenta, ela divulga a indústria nacional. Quem faz parte da indústria nacional é a Embraer. Então, eu já tinha muitos trabalhos feitos com eles. Então, eu conheci algumas pessoas, mas não necessariamente foram essas pessoas que te trouxeram. Que me trouxeram, que me ajudaram. Mas isso já me trouxe um conhecimento, saber como é que era, sabia a quem recorrer. Mas fato é, eu mandei currículo. O que eu fiz foi ligar para algumas pessoas, falar, estou saindo da FAB, tenho muito interesse em trabalhar na Embraer. Falar, na verdade, Bruno, o único lugar que eu queria trabalhar naquele momento era a Embraer. Eu queria continuar com a aviação. E ali, realmente, surgiu uma vaga. Quando surgiu a vaga, me avisaram. Falei, Marcos, abriu essa vaga, você quer se candidatar a ela? Só que nem era para a Embraer de imediato, era como prestador de serviço. Rapidinho eu passei para a Embraer mesmo. E assim foi. E já tem, então, 5 anos que eu estou na Embraer. E hoje na Embraer você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho, o nosso time como um todo é nível global, porque a Embraer está no mundo todo. A gente trabalha muito com os mercados da América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, é claro, Brasil principalmente. E ali dentro, a Embraer é super dividida, tá? Mas o nosso trabalho... desculpa. O nosso trabalho é muito voltado para a parte pós-vendas. Você, Bruno, comprou seu avião. A gente chegar lá, a gente vai adesivado, gente feliz. Nossa, cara. É uma estrela lá no meio atrás. Uau. Depois você me dá um desconto? Pô, fácil. A gente dá uns test drives. Você tá indo pra onde? Pra Recife? Vai dar palestra lá? Não, leva o menino. Ele e a Bárbara. Bom, você comprou o avião, a gente fala que isso, a gente brinca internamente, tá? Isso não é uma coisa que a Embraer fala. Internamente a gente brinca que isso é um namoro, o período de vendas. A gente vai te levar para comer uma coisa, comprou seu jatinho, foi um namoro. Agora vamos nos casar. Porque o casamento vai durar décadas. E o avião dura décadas. Então, mesmo quando o avião não for mais seu, eu vou continuar cuidando do avião. Então, a área que eu trabalho é o que a gente chama de serviço de suporte. Que é depois que comprou, esse avião vai passar por manutenção, troca de peça, tem inspeções que são até regulamentadas por lei. Os seus pilotos precisam passar por treinamento. Agora o seu All Business, você quer usar a cor do All Business dentro do avião, a gente tem que reformar esse avião. Quer modernizar, enfim, tudo que é pós-venda, a gente que cuida. Então, a gente cuida... O nosso time ali trabalha tanto com aviação de defesa. Então, a gente realmente lida com governos, com forças aéreas, não só o Brasil, o mundo todo, que opera... Só para você ter ideia, o A-29, que é o avião da Esquadrilha da Fumaça, é operado por 22 países. Então, a gente se relaciona com esses 22 países também. KC-390, que é um mega avião que está vendendo a roda aí. A aviação comercial, que é o avião que a gente pega. American Airlines. Isso, a American Airlines é uma grande operadora. Delta, American, Republic. United, na Europa você tem KLM. A Ryanair usa... Não, eles usam só o 737 da Boeing. Deviam, né? Problema é deles. Já temos Herbalife, Coca-Cola e a Ryanair. Bom, e a gente cuida então de todos esses processos aí, e a aviação executiva da mesma forma, né? Que daí já são os jatinhos, né? Que a gente fala que também os jatos da Embraer, por exemplo, um dos modelos, que é o Phenom 300, ele há 14 anos é o jato executivo da categoria mais vendida do mundo. Então é um super motivo de orgulho. Se eu não trabalhasse na Embraer, eu estaria super orgulhoso. Eu acho que é um motivo de orgulho para o brasileiro por ter uma indústria nacional tão de ponta, reconhecida no mundo inteiro. Cara, que legal. E uma coisa legal, sabe o Neil deGrasse Tyson, que é um baita cientista? Eu vi uma entrevista dele, ele exaltando o Brasil. Ele fala assim, você achando que o Brasil é samba, é mulher pelada. Não. Se não fosse o Brasil, a gente estaria... o serviço de aviação americano seria completamente diferente para pior, porque eu não sei o número dos dados, mas um grande percentual dos voos internos nos Estados Unidos são operados por aeronaves da Embraer. Isso. Então, você vê o Brasil, um país com tantos problemas que a gente consegue ver, porque a gente vive aqui, a gente sabe, mas ainda assim, exportando tecnologia e segurança
para os maiores países, para as grandes potências na América do Norte, na Europa, em outros países, isso é motivo de orgulho. Eu imagino que não só para quem trabalha na Embraer, mas para qualquer brasileiro. Sim. Né? Eu até brinco que eu tenho privilégio, cara, Bruno, eu gosto de aviação, então para mim isso é importante. Eu tenho um privilégio enorme de ter trabalhado em 2 grandes ícones de orgulho do brasileiro, que é a Esquadrilha de Fumaça e a Embraer. E esse número, se não me engano, né, cerca de 1/3 dos voos internos, né, dentro dos Estados Unidos é feito por Embraer. E o povo nem sabe disso. Nem sabe disso. Entrou no avião, tá bom. Se ele não precisou saber que avião que era, já é um bom sinal, né? Ele entrou, fez a viagem dele tranquilo, seguro, pousou, e a vida dele seguiu sem nem saber que avião que ele embarcou. E eu conheço zero de aviação, que conheço de aviação é que agora eu voo bastante. Daqui a pouco tu já tinha, hein? Estou esperando por esse dia. Te dou 30% de desconto no jatinho. 30% é um número bom. Tá, pode anotar 30% é um número bom, eu vou querer, tá? Anota aí. E, cara, no Brasil acho que é só a Azul que opera a Embraer, né? Azul, mas a Latam vai começar a operar também. É verdade. Eu não vou chutar a data não, porque agora eu me esqueci, mas em breve ela começa a receber. A Latam, que assim, de novo, nada contra, mas foi uma manobra interessante da Latam para ela conquistar os pilotos de Embraer. Você ficou sabendo dessa história? Não só a Embraer, conquistou muita gente da própria Força Aérea, saiu da FAB, deu baixa para a aviação civil. Eles deram luvas, bônus, o diabo a 4, para não ter que treinar essa galera, porque ela já vem treinada, porque já estava operando esses... Treinado, disciplinado, com experiência. Lindo e maravilhoso. E doido para voar. A saída é essa, né? Se você não quer treinar, compra quem tá treinado, né? Exatamente. Contrata quem tá treinado. Mas ainda acho que treinar é um bom caminho, afinal é disso que a gente vive, né? Então, galera, por favor, treine essa galera, porque... Ou se não, faz que nem a Latam. Desembolsa uma grana federal para treinar a galera. Pode ser também. Aqui é a parte de fofoca corporativa, tá? Mas eu acho que foi coisa de 80 mil por pessoa, né? Foi, de bônus. Assim, eu acho que foi bônus de contratação, acho que foi 80 mil para piloto e 50 mil para copiloto. Aí tem o nome melhor, né? Não é piloto copiloto, primeiro oficial, comandante primeiro oficial. Exatamente. Agora, sabe onde oportunidade de mercado que assim, precisa, cara? Mecânico. Cara, você quer ganhar dinheiro na sua vida, seja mecânico de aeronave. Eu já quis, já. Cara, vou ser mecânico, vou fazer um curso, cara. Falta. Às vezes o crescimento do mercado de aviação como um todo, global, ele tá batendo no limite porque falta gente. Falta gente. Ótimo ponto. Então você vai olhar para essa câmera aqui, você vai virar a pessoa que tá lá. Ela adora aviação, mas ela também quer ganhar dinheiro. Ela quer ter uma boa vida. A dica número 1 você já deu. Mecânico. Como que faz para ela virar mecânico? Cara, deixa eu falar para vocês. Exalta-se muito, né? A nossa cultura, como um todo, Top Gun da vida, a aviação e piloto. Cara, existem centenas de profissões ligadas à aviação. A Força Aérea, que é um marco aí da aviação, tem veterinário, cara. Tem engenheiro químico. Então você pode trabalhar com aviação numa área que não tem nada a ver. Por exemplo, o controle de fauna. Aeroportos precisa de veterinários que fazem controle de fauna, porque as aves que estão ali podem se acidentar e chocar contra aeronaves. Então você precisa de uma pessoa para cuidar de gaviões e falcões. Eu estou falando assim, um exemplo super fora da caixinha para você ver que como hoje em dia várias áreas de atuação podem trabalhar com aviação, não só o piloto. O piloto é um elo importantíssimo, mas ele é um dos. Um outro elo muito importante é o mecânico. Então, se você quiser ser mecânico... Eu tenho um curso por apenas 90... Pessoal, quem me dera. Bom, existem cursos... desculpa, eu não vou saber citar escolas, etc. Mas, assim, você encontra... Google, curso de mecânico de aeronave, curso de manutenção de aeronave. Existem fases, existem... aquilo que você pode fazer a manutenção. Eu quero ser mecânico de motor. Eu quero ser mecânico da parte de aviônicos, de eletrônica do avião. Primeiro você faz um básico, que é o geralzão, e depois você se especializa. Mas para cada curso que você faz, cada básico, você é certificado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, para uma empresa, vamos pegar aqui a Latam, te contratar, ela vai te perguntar assim, você tem a carteirinha da ANAC? Porque certifica que você foi certificado. Você fez o curso adequado que ela precisa. Aí vai te contratar, né, amigo? E aí você tá, por um bom tempo, você tá bem no mercado, porque é uma mão de obra super especializada, que, principalmente depois da pandemia, o que aconteceu? Você tem
a aposentadoria das pessoas mais experientes é mais rápida do que o mercado consegue repor. Então, filão. E é um negócio que... Não é à toa que tem influencers aí lançando cursos próprios de mecânica de Grande aeronave. Lito! Ó, podia trazer o Lito aqui, Lito. Traz o Lito, me traz junto fica dia, eu o quero convite. só assistir. Não, nós dois entrevistando o Lito, então tá. ó, podia ser. Fechou. E como a aviação mexe com... Acho que mexe muito com a magia, né? Eu digo sempre que física, coisa nenhuma, cara, que ela é mágica. Exatamente isso. Eu subo no avião, né, com a Bárbara, a gente vai para um monte de lugar, e aí o avião começa a andar, aí você fala, essa porra não vai sair do chão, não tem como. Aí você fala, não é possível. Eu sei, região de baixa pressão, o vento, pá, tá tudo balela, certo. Cara, balela, eu fiz engenharia, tô ligado. Magia. Você fala assim, não é possível. Ele tem não sei quantas toneladas e voa. A gente entende a física por trás, mas ainda assim parece incrível. E mesmo assim, há muita desinformação. Quando acontece um incidente, alguma coisa assim, eu achei muito estranho e achei muito triste. Teve um acontecimento, não vou lembrar qual foi, aí o repórter tinha que segurar o link no ar por alguns minutos, e bom, você trabalha com comunicação, eu também, você tem que se virar nos 30 para continuar falando enquanto a coisa está acontecendo, né? Na verdade, para mim, como palestrante, a hora que o cliente fala assim, ó, enrola, chá comigo, eu nunca não tenho coisa para falar. Às vezes eu falo para a Bárbara, poxa, essa aqui é uma palestra de 2 horas, quase um workshop. Será que eu vou ter coisa para falar? Aí a Bárbara fala, vai, você vai passar do tempo. E ela sempre acerta. Mas aí tem gente que talvez não foi preparada para isso, e o cara lançou a seguinte frase que eu achei triste, porque não vou dizer que é burrice, mas é uma falta de informação básica, que não, e eu recebi informações aqui que o avião já decolou com problemas porque ele teve que decolar contra o vento. Nossa! Imagine se decolar... A favor do vento, que foi que falaram, decolou a favor do vento, esses dias para trás. É uma loucura sem precedentes, mas eu acho que vem dessa magia que é voar. Eu falei errado. Eu acho que o que acharam absurdo recentemente foi falar que ele decolou contra o vento. É isso mesmo. Que é o padrão, né? Que é o padrão. É o que se espera, né? O que se espera. Infelizmente, é porque voar não é natural. Né? Então, acho que sempre vai trazer um pouco do aspecto da imaginação, por mais tecnologia que a gente tem. E Santos Dumont decolou há 120 anos, que inclusive completa-se agora, 120 anos do voo do 14 bis. O primeiro voo que se tem registro. Você sabe a minha próxima pergunta, né? Ixi, manda ver. Você sabe, né? Manda ver. Momento polêmica. Isso aqui é um corte, tá? Você que tá cortando o ser humano ou Opus Clip, este é um momento de corte. Peraí, galera. Abre a coca. É coca, tá? É isso. Cuidado. William Bonner. William Bonner. É coca. Eu coloquei bem perto do microfone aqui só pra... Maravilha. Vamos lá. A pergunta é, você, profissional de aviação, quem inventou o avião? Santos Dumont. Irmãos Wright ou Santos Dumont? A minha resposta é Santos Dumont, mas deixa eu responder de trás para frente. O Santos Dumont, vamos supor, suposição, tá, galera? Opus, não corte nesse Corta momento. direito. Corta direito. Vamos supor que, se suponhamos que fosse os irmãos Wright, isso não tiraria em nada o feito do Santos Dumont. Porque o Santos Dumont, o 14 bis foi o 14º projeto dele. Aliás, 15º. Que o bis, né? Que ele teve o 14, depois... O 14 bis. Isso. E teve um que ele pulou, acho que é o 8, eu acho que foi o 8, não tenho certeza, porque ele era muito... Supersticioso. Supersticioso. Então, o Santos Dumont, ele inventou o balão dirigível. O balão, tudo que se usa hoje no avião de tecnologia para direcionar uma aeronave, foi o Santos Dumont que inventou antes com dirigível. O motor aeronáutico foi o Santos Dumont que criou, porque não tinha motor aeronáutico. Então, ele tinha que criar um motor aeronáutico para colocar nos seus projetos, seja balão, seja o 14 bis ou o pós, que foi o Demoselle. Então, independente de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Santos Dumont, ele teve uma contribuição absurda. E onde? Na França. A França, no início do século XX, era o que hoje a gente tem de tecnologia que a gente fala com a China, Estados Unidos. Era a ponta da tecnologia do mundo, era a França. Agora vamos à questão, quem veio primeiro? Também não tira o feito a importância dos irmãos Wright, sem dúvida. Eles também criaram um projeto, só que os Estados Unidos, ele incentivava.
ele tinha programas, eu pago um prêmio para quem conseguir fazer a máquina voar. E o Santos Dumont, ele fez do bolso dele. Claro, havia concursos, aí eram prêmios, concursos, mas aí do Aeroclube da França, né? Era assim, o governo incentivando, injetando dinheiro. Então, inclusive, há nos Estados Unidos, desculpa, eu não me lembro o nome agora, mas inclusive tem uma outra pessoa que requer o título de primeiro a voar, que agora eu me esqueci o nome, desculpa, foi, acho que 1901. Esse não ganhou fama. Mas fato é, vamos lá, Santos Dumont voou em local público, por meios próprios, né, com o motor do avião, por meios próprios, em frente a jornalistas, extremamente documentado. E mais, réplicas do 14 bis já foram feitas e voaram. Com Flyer, não. Com Flyer não havia testemunha, não havia jornalista, não havia certeza, e réplicas que já foram criadas não voaram. E digo mais, ele não voou por meios próprios. Por isso que o pessoal foi catapultado. Foi catapultado. Mas hoje na Marinha o avião é catapultado. Cara, é só por uma questão de distância de pista. O avião é catapultado para ganhar velocidade mais rápido. Ali o Flyer, ele foi catapultado para ser arremessado mesmo. Para cima. Para cima, assim. Pelos próprios meios ele não decolaria. Por isso até a vaca catapultada voa, né? Assim. Tá, mas americanos, se estiver me assistindo, amo vocês. Mas, cara, dá esse título aí pro Brasil. Vamos refazer essa parte em inglês? Yes, please. Americanos. Eu vi aqui no chat GPT, ele falou de alguns nomes, esse. Clement Ader, Gustav Whitehead, Richard Pierce. Eu acho que foi esse primeiro, cara, mas eu realmente não vou lembrar. Tem, inclusive, um livro muito bom, recomendo, tá? Chama Asas da Loucura. Eu acho que foi um americano que escreveu. Ele escreveu a biografia de Santos Dumont, um livro maravilhoso. E é curioso porque é um americano escrevendo a biografia e dando a ele o título, crédito e o título. E nesse livro ele menciona esse nome, desculpa, eu não me lembro agora. Não, tá tudo certo. E é que esse mundo da aviação, E até dizem que o próprio Santos Dumont, quando viu para onde estavam indo a sua invenção, que ele tirou a própria vida por esse motivo, né? O Santos Dumont, ele era um cara tão incrível que ele nunca patenteou nenhum projeto dele. Ele fez para o mundo. Ele fez para o mundo. E o primeiro avião em série que foi produzido foi o Demoiselle, que veio logo após o 14 bis. Só uma curiosidade, tá? Os projetos eram nomeados pelo número. Então, o 14 era aquela mesma aparência, só que foi suspenso por um balão para experimentos. Ele não decolou, não voou, era só para experimentar a superfície de comando, etc. Aí o 14 bis foi o que voou. Na sequência veio o Demoiselle. Só que o Demoiselle já era um avião que foi produzido em série. O Santos Dumont não ganhou um centavo com isso. Ele realmente liberou a patente. Ele não patenteou e liberou o projeto. Então, muitas empresas pegaram aquele projeto e começaram a produzir o Demoiselle em larga escala. Larga escala padrão da época, né? 100 aviões, sei lá. Há uma ligação histórica entre Santos Dumont e Embraer? Não. O Santos Dumont, ele previu, ou ele disse onde deveria ser instalado o que hoje é o DCTA, e dentro do DCTA, que era a Força Aérea, foi criada a Embraer. Então, não uma relação direta, desculpa, eu posso estar sendo totalmente injusto com a história aqui, mas eu não me lembro de uma relação mais direta. Assim, tem uma ligação histórica, porque Santos Dumont, depois vem Casimiro Montenegro, depois Osiris Silva, no caso da Embraer. Então, um precisou do outro para que existisse, né? Então a ligação existe. Existe uma ligação, não direta, assim, até porque Santos Dumont morreu em 1931, 2, não tenho certeza, mas tem uma ligação, ele faz parte da linha do tempo, mas não necessariamente algo que ele plantou e isso veio a virar Embraer, não. Maravilha. Marcos, estamos chegando no fim do nosso papo. É aquele momento que se fosse no Jô Soares, você em casa, coloca assim lá nos comentários. E se a pessoa não respondia a galera, ninguém... Não gostaram da entrevista. Era o KPI. Mas eu tenho certeza que a galera gostou da entrevista. A gente transitou por vários temas, desde Santos Dumont, polêmica, cultura corporativa, Força Aérea Brasileira. Fofocas corporativas. Fofocas corporativas, tá vendo? Às vezes a fofoca não é ruim. Não? Às vezes. Disseminação de conhecimento. Exato. É que às vezes o conhecimento sobre a vida alheia, mas é disseminação de conhecimento. Marcos, se você
precisar dar um recado para essa galera que está assistindo agora, uma dica, um último pensamento, uma frase, uma reflexão, qualquer coisa, diga para esta câmera, para as lentes da verdade do Era Uma Vez Podcast. Rapaz, eu não pensei em nada. Você tem 5 segundos. Não pensei em nada, já tirei do 4, bolso, né? 3 segundos. Pessoal, eu acho que o grande motivador, pelo menos hoje, da minha vida, de estudo, de escrever... tô lançando o segundo livro, depois eu... Vamos falar. É? Tá. O grande motivador de hoje, de estudar, de escrever, é cultura. Porque eu brinco, né, que na faculdade era a aula que eu queria dormir e ir embora. Que aula chata, velho. Então, mas é super importante, é fundamental, cara. Tá na raiz de toda a organização, de todos os problemas e conquistas de uma organização, tá na cultura. Então, hoje eu tento redimir isso. Então, empresários, empreendedores, se você está enfrentando algum problema na sua organização, seja de experiência do cliente, seja de venda, seja de qualidade do produto, dá uma olhadinha para trás, analise, faça uma análise interna. Como está a sua cultura? É um local que você gostaria de trabalhar se você não fosse o dono? Esse é o questionamento que eu deixo, tá, Bruno? Porque a cultura é a última coisa a ser olhada. Olha-se muito para o problema, mas não necessariamente onde pode estar a solução. A solução pode estar em alguns lugares, mas com certeza você vai acertar se olhar para a cultura. Maravilha. Então, antes de terminar, vamos falar do livro. Vamos? Então, você tem o primeiro livro, que é o Jeito... Esquadrilha da Fumaça. E o segundo? Foi para diagramação essa semana. Vai ser lançada pela Hangar 7. E, spoiler, é da minha esposa. Mas o Hangar 7 tem um motivo. Chama-se Marketing para quem não é do marketing. Todos os profissionais hoje em dia precisam de marketing, de conhecimento, só que a gente precisa fugir um pouquinho dessa coisa de dancinha, de gurus, 10 passos para isso, aquilo. Então, a intenção do livro é ser acessível, uma linguagem acessível, muito em cima de cases, uma explicação linguagem bem fácil, de fundamentos de marketing. A gente precisa de um pouco mais de teoria, porque o empresário que quer crescer, ele não pode pensar que marketing é uma mídia social. E da mesma forma, o líder que tem na sua empresa um time de marketing, um empreendedor que precisa também crescer, ele precisa ter conhecimento do fundamento. O propósito do livro é esse, atingir essas pessoas que não têm formação na área, mas precisam ter conhecimento de marketing para os seus negócios. Maravilha. Vai pegar então, vai lançar quando? Julho de 2026, maravilha. Então, esse podcast vai sair antes de julho, né? Vai sair antes de julho. O diretor me disse aqui no ponto olhando para lá. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, espero que você tenha curtido a experiência. E você que está aqui com a gente desde a primeira temporada, em outro estúdio. A gente passou pela fase da cadeira com a barriga à mostra. E a gente vai evoluindo até ficar incrível. Acho que a gente está chegando perto do incrível, talvez. E o seu papel aí é curtir, compartilhar, mandar o vídeo pra mãe, pra avó, pro papagaio, pra todo mundo. Manda pra aquela tia chata, ela quando assiste a gente, para de te encher o saco, olha só que beleza. Então compartilha com todo mundo, curta o canal, siga a gente e lembre-se que a gente tá mudando aqui a estrutura do nome do podcast, Era Uma Vez, com o número 1. Então Era Uma Vez Podcast. Então eu te aguardo no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast. Tia feliz, assiste podcast, não enche o saco.